1 Reis, capítulo 12, versículo 21. Vamos lá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 escolhidos, destros para a guerra, para a peleja contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaias, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá, e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: assim diz o Senhor, não subirás, nem pelejarás contra vossos irmãos, os filhos de Israel, cada um volte para sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Olha só, os 180.000 homens voltaram, não quiseram ir para a batalha pela ordem do Roboão. Eles ouviram o homem de Deus, mas lá no coração do Roboão, ele não aceitou. E quantas vezes acontece isso contigo? Deus te dá uma ordem, Deus fala diretamente contigo, Ele te dá uma direção, você acena com os olhos, sorri com os lábios, mas no coração você não aceita. Porque a sua visão é uma visão limitada. Você se acha grande, mas você é pequeno. Grande só é Ele que é Deus. Deus, Ele tem uma visão maior do que a minha, maior do que a sua. Deus conhece o homem, por diante, por detrás, o seu levantar, o seu deitar. E com essa atitude, o Roboão, ele mostrou quem ele era. Olha o que ele fez. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. O que ele fez, o Jeroboão? Já que eu não posso tomar Jerusalém, que Deus proibiu que eu fosse lá com o meu exército, então eu vou chamar o povo para vir adorar a Deus aqui. Só que eles vão adorar os meus deuses. E ele fez 2 bezerros de ouro e chegou para o povo e falou: está aqui o Deus de vocês, aqui, vocês têm que vir aqui. Os deuses de vocês são os bezerros, não é Deus, não é o Senhor, é os bezerros. Ele era rei, ele podia fazer o que ele queria. Pois é, ele só estava mostrando quem ele era, que ele queria fazer as coisas do jeito dele. Se você insistir em fazer as coisas do jeito que você pensa, do jeito que você quer, a sua queda vai ser terrível.
A sua queda vai ser terrível. Porque a partir do momento que você entra por aquela porta ali, você tem que se colocar à disposição de Deus, do Espírito Santo, e dizer para Ele: faça de mim a sua vontade. Faça de mim a sua vontade. E não você querer externar e impor a tua vontade. Mas é o que eu acho, é o que eu penso, é o que eu posso. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você pode. É o que Deus determina na tua vida. O problema de Jeroboão é que ele tinha uma autoridade. E normalmente a pessoa que ela tem uma autoridade, ela gera no coração dela o quê? Orgulho, vaidade. Então tem pessoas que ela tem autoridade na casa dela. Na casa dela, quem é autoridade lá é ela, é você. Aí você chega aqui e tem uma autoridade acima de você. Se você não for servo fiel, você não obedece. Porque você fala assim: na minha casa quem manda sou eu, na minha vida quem manda sou eu. Nem meu marido fala assim comigo: esse pastor vai falar desse jeito. Porque talvez na sua casa quem fala mais alto é você, não é nem o marido. A pessoa, ela tem uma autoridade com ela, diante dos filhos, diante do marido, ou diante da esposa, ou no trabalho. Talvez no trabalho você é um gerente, você é um coordenador de turma, você lá no trabalho exerce uma autoridade. Aí você chega aqui querendo impor essa autoridade que está na tua mente e no teu coração. Eu não vou fazer isso. Só que aí Deus está acima de você, querido. E se você não se submeter à autoridade dele, você não serve para ele. Então você tem que aprender a ouvir e a obedecer. Não adianta acenar com os olhos, com um sorriso, e no coração você não aceitar o que Deus quer tratar com você. E aí esse maluco aqui, ele mandou fazer 2 bezerros de ouro e mandou o povo adorar lá. E Deus estava vendo tudo aquilo. Vamos ver aqui. E isso se tornou um pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. Olha só, aí o que ele fez? Ele constituiu sacerdotes, profetas, pastores, que não eram da tribo de Levi, que não vinha da raiz, que não eram homens de Deus. Porque nenhum homem de Deus, ninguém da tribo de Levi, iria se sujeitar àquele rei idólatra. Nenhum homem de Deus, sacerdote de Deus, iria aceitar o que ele estava fazendo. Então ele foi lá, arrumou uns homens lá. Você vai ser sacerdote. Eu vou abrir um templo, você vai tomar conta do templo. Você vai ser um sacerdote. Eu vou abrir um templo, você vai tomar conta do templo. Ele começou a levantar homens segundo a concordância com ele. Não eram homens de Deus, eram sacerdotes falsos, mentirosos, para adorar bezerro de ouro. E isso acontece também nos dias de hoje. A pessoa, quando ela vai numa igreja onde tem um sacerdote da tribo de Levi, um sacerdote de Deus, que prega o evangelho, que prega a palavra, que fala a verdade, lembra que Deus mandou um sacerdote, um profeta, ir lá e falar tanto para Jeroboão, como para os 180 mil homens: vocês não vão, hein? Não foi Deus que apareceu e falou, não. Ele sempre manda um servo dele. Ele sempre manda um servo verdadeiro dele. Só que aqui nesse caso, ele não queria um servo, um sacerdote da tribo de Levi, da descendência de Levi, porque ele sabia que esses são marcados por Deus e que prega com a verdade. Então ele levantou sacerdote segundo a vontade dele. E aí o que aconteceu? Aqueles sacerdotes não eram de Deus, era de Jeroboão.
Então eles jamais iriam contrariar o Jeroboão, jamais eles iriam contrariar o povo, eles iriam fazer aquilo. E tem pessoas hoje que deixam de buscar um verdadeiro sacerdote, uma verdadeira palavra, para buscar esse tipo de sacerdote de Jeroboão, que não leva a pessoa à conversão, à mudança de comportamento, à transformação espiritual, à transformação interna. Porque essas pessoas são muito orgulhosas para se submeterem a Deus. Você pode mexer no dinheiro da pessoa, você pode mexer com as coisas materiais do ser humano, mas se você mexer com a vaidade, com o ego, com o orgulho, se aquela pessoa não for nascida de novo. Então nessas igrejas mundanas de sacerdotes de Jeroboão, eles não têm problema em ajudar a igreja, em dar dinheiro, em dar carro, dar casa, eles dão tudo que eles têm. Mas se o pastor ali, o pastor tem que ser sacerdote de Jeroboão, porque se o pastor ali for da tribo de Levi, for homem de Deus, e dizer para aquela pessoa que ela tem que largar o pecado, tem que largar o adultério, a prostituição, o vício, tem que largar o pecado, aquela pessoa mexeu com a vaidade dela, com o orgulho dela, aí ela não presta. Olha, o sujo procura o mal lavado, é sempre assim. Então o Jeroboão fez os deuses que ele queria, porque ele não queria Deus, e ele tinha sacerdotes do jeito que ele queria, que não falasse a verdade para ele. Só que Deus estava acima dele, ele esqueceu disso. Versículo 32: fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente, fez em Betel e ofereceu sacrifícios a Deus. Amém? Não, o Deus dele era quem? Os bezerros de ouro. Fez os sacrifícios aos bezerros de ouro que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido ao seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso, mas subia para queimar incenso para quem? Olha só o que ele está fazendo. A vaidade dele, o ego dele foi tão grande que ele se meteu nas coisas de Deus. Pois é. Aí Deus mandou quem? Fazer uma visitinha para o Jeroboão, lá na cidade lá. Deus mandou quem? Um homem de Deus, um profeta verdadeiro. E o profeta verdadeiro, olha para mim aqui, ó. Ele não está nem aí se tu vai gostar ou não vai deixar de gostar. Ele vai falar e vai fazer conforme Deus lhe direcionar. E se você for inteligente, você se arrepende e se inclina a Deus. Se você for burro, orgulhoso, vaidosa, aí você faz segundo a tua vontade e vai buscar os profetas de Jeroboão, porque aqui tem profeta de Deus. Olha só, eis que, capítulo 13, por ordem do Senhor, quem ordenou? Senhor. Por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso, os bezerros. Clamou o profeta contra o altar. O homem de Deus chegou lá e amaldiçoou aquilo ali, ó. Ele clamou contra aquele altar. Olha só, mas o altar era para Deus? Era para quem? O homem de Deus chegou ali amaldiçoando contra aquele altar. Ele não quis saber se o rei ia mandar matar ele ou não. Ele chegou já fazendo o que Deus mandou.
Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, os ossos humanos se queimarão sobre ti, altar. O homem de Deus falou: ainda vai se levantar da descendência da casa de Davi, ainda vai se levantar um chamado Josias, que vai queimar nesse altar esses falsos pastores, esses falsos sacerdotes. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis aqui o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: prendei-o! Opa, porque ele não era do sacerdote da laia dele. Ele não era sacerdote comprado, promíscuo da laia dele. Ele era um homem de Deus que pregou contra aquela situação, pregou contra aquela igreja, pregou contra aquele altar e, consequentemente, pregou contra aquele rei maldito. O homem de Deus chegando, amaldiçoando aquele altar e dizendo: nesse altar vai ser queimado os seus pastores, seus bandidos, seus malditos. E aí o rei, ele quis exercer a autoridade dele, apontou para o pastor, para o altar ali, o pastor estava diante do altar, o profeta: prenda ele! Ah, meu filho, quando ele apontou o dedo para o homem de Deus, aí quem entrou no meio? Deus. Aí quem entrou no meio foi Deus, porque a ordem veio do céu. Olha aí, ó. Prendei-o, mas a mão que estendeu contra o homem de Deus secou, e não podia recolher. Imediatamente que ele estendeu a mão para o homem de Deus, a mão dele o que, pessoal? E ele já não podia o que? Voltar, secou, endureceu, ficou podre. O altar se fendeu, na mesma hora o altar rachou. A cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor. Ué, mas o Senhor dele não era os bezerros? Por que ele não pediu para os pastores dele? Ah, porque ele entendeu que ali não era um falso homem de Deus, que nem os dele, da laia dele. Ali era realmente o homem de Deus. Mas ele só pediu ajuda do homem de Deus quando ele sentiu aonde? Na pele dele. Tem gente que tem que chegar a esse ponto, a esse nível. Tem gente que só vai se arrepender se der tempo, porque às vezes não dá tempo. Só vai se arrepender quando ela sentir na pele a maldição na vida dela. Enquanto ela estiver com um bom emprego, enquanto estiver com um bom carro, enquanto estiver com um casamento intacto, enquanto estiver com saúde, ela está lá esbravejando, zombando, orgulhosa, se levantando contra o homem de Deus, de nariz empinado: não vou fazer, não vou não sei o quê. Mas quando Deus tocar na tua carne, aí você vai sentir. E pode ser tarde demais. Pode ter muitos profetas, pode ter muitos altares, pode ter muitas igrejas. O que mais tem no Brasil é igreja, uma em cada esquina. Agora, homem de Deus, aí é difícil de achar, viu, meu filho?
Homem de Deus que tem a ousadia de olhar nos teus olhos, de subir num púlpito, de abrir uma Bíblia e de pregar a verdade para você, porque ele sabe que se ele pregar a verdade para você, vai ser uma pessoa a menos na congregação. Ele sabe. Porque é muito difícil, nos dias de hoje, que o amor de quase todos se esfriaram, as pessoas serem humildes e quebrantadas. Normalmente, quando elas são censuradas, elas tomam a mesma atitude que o rei tomou. Ele ouviu o homem de Deus? Não, meu Senhor, eu me arrependo, quebra esses bezerros, tira, limpa esse altar. Não, eu vou me arrepender, eu vou servir a Deus de verdade. Ele fez isso. A primeira atitude dele foi o quê? Depois que o homem de Deus falou a palavra, prenda-o. Como a pessoa ela não pode me prender, ela sai da igreja, ela vai para outra igreja. Ela torce pela nossa queda, ela torce para que venha fechar a nossa igreja. Quantas pessoas já saíram desse ministério e falou, vai fechar essa igreja? Quantas pessoas? Porque são filhos de Jeroboão. Olha só. Implora ao Senhor teu Deus e ora por mim. Olha aí, ó. Ele teve que sentir na pele para pedir oração. Ora por mim para que eu possa recolher a mão. Opa, ele queria voltar a mão aonde? No lugar. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor e a mão do rei se lhe recolheu e ficou normal novamente, como antes. Disse o rei ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Ah, mas aquele pastor, ele era o quê? Ele era o quê? Homem de Deus, ele não era homem de Jeroboão. A pessoa falsa, de pastor a membro de igreja, de obreiro, o falso, que se diz de Deus, ele só busca as recompensas. Ele não está na igreja porque ele quer a salvação, ele não está na igreja porque ele quer entrar no céu, ele está na igreja porque ele quer a recompensa, ele quer se dar bem com Deus. Ele não está aqui porque ele quer ser quebrado como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Não, ele está aqui, mas ele quer manter o orgulho, quer manter a vaidade, ele quer manter a desobediência, a infidelidade a Deus. Mesmo sabendo que a Santa Igreja, ela precisa dos dízimos, ela precisa do voto de coluna para se manter aberta, a pessoa podendo, ela tendo condição de fazer o seu voto de 50, de 100, sei lá de quanto, ela, não, a igreja não precisa não, eu tenho que pagar minhas contas primeiro, Deus sabe. Ela zomba de Deus, ela não é fiel a Deus. Só que uma hora a mão vai secar. Porque com Deus não se brinca. Primeiro vem Deus, não é o seu eu. Aí ele chamou o homem de Deus para ir para a casa dele, comer, se fortalecer, e ele iria dar o que para o homem de Deus? Recompensa. Eu vou te recompensar porque você me curou. Mas quem curou ele foi Deus, não foi o homem de Deus. Porque o homem de Deus implorou a Deus. Porém o homem de Deus disse ao rei, versículo 8, ainda que me desses metade da tua casa, da tua riqueza, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque o homem de Deus sabia que aquele lugar era um lugar o quê, pessoal? Amaldiçoado. Aquela igreja era uma igreja o quê? Maldita, amaldiçoada. Aqueles pastores dele ali eram pastores o quê? Malditos. Aquele rei era um rei o quê? Maldito. Ele não ia se envolver com os malditos.
Deus falou para ele: você não se envolva, não se misture com esse rei, não se misture com esses pastor falso não, hein, rapaz. Você é meu. Você é meu. Você é separado para mim. Eu, bispo Regis, se eu quisesse estar misturada com essa corja aí de pastores promíscuos que tem aí, um monte que tem aí, corrupto, promíscuo, talvez eu estaria muito melhor, financeiramente, com um templo muito maior, porque gente suja atrai o quê? Gente suja, né? Mas eu prefiro fazer a vontade de Deus, e ficar com a minha igreja, com o meu povo, com aqueles que querem servir a Deus, com aqueles que querem a salvação, ali, ó, glória a Deus por isso, porque para se corromper é um pulo, tanto quem está aqui em cima, como quem está aí embaixo. O Deus deles são os bezerros de ouro, o que eles pregam não é o evangelho, o reino, o arrependimento, o que eles pregam é as recompensas. E ó, as igrejas deles, ó. Mas até aqui esse homem não estava buscando recompensas de homens, ele estava buscando a recompensa de Deus. Você vê aquele Jeroboão, ele fez o que ele queria, e ele achava que Deus não ia fazer o quê? A sensação do pecador, a sensação do orgulhoso, do vaidoso, do prepotente, do infiel nos dízimos, nas ofertas, para o desobediente, é que ele pode agir do jeito que ele quer, que Deus não vai fazer o quê? Aí é que você se engana. A bordoada vem, viu? De um lado ou de outro vem. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ele não aceitou o convite de quem? Do Jeroboão, do rei. Ele foi embora. Mas o diabo, ele é astuto. O diabo, ele cria ciladas. Aquilo que você parece que não tem problema, na mente dele, se eu for com esse rei, eu vou ter problema com Deus, porque Deus falou que não é para mim ir com ele, que não é para mim se envolver com esse povo. Porque esse rei Jeroboão fez bezerros de ouro, prostituiu o santo templo, tirou o templo das mãos de Deus e colocou o templo na mão dos demônios, dos bezerros, dos falsos profetas. Você está entendendo? Você veja que esses profetas que o Jeroboão levantou, não era da tribo da onde? De Levi. Eles não tinham raiz, eles não tinham história. Hoje você vê igrejinha aberta em tudo quanto é lugar aí, e você vai conversar com o pastor: mas pastor, como que foi? Você abriu esse templo, você era de uma outra igreja, você era de um outro ministério, você foi ordenado a pastor? Não, eu era membro de outra igreja, mas eu achei que eu tinha competência, Deus falou comigo que eu tinha que abrir uma igreja, eu abri. Vocês pensam que é assim, é? O pastor tem que ter raiz, o pastor tem que ter chamado, o pastor ele tem que ter uma história. Não é assim não. Por isso que o monte sai abrindo um monte de igreja aí, e fecha, e quebra, e não sei o quê, e fica perturbado, e divorcia da mulher, é o inferno, porque estão tocando no que é de Deus, eles não foram chamados por Deus. Cuidado aonde você vai, aonde você frequenta, viu? Você pode estar numa casa de Jeroboão. Ah, é porque é na rua da minha casa, é bem pertinho. E daí? Jeroboão não queria estar cercado de homens de Deus, porque os homens de Deus enfrentavam ele e falavam a verdade.
Ele queria estar cercado dos homens que ele fez ser sacerdote. Olha só. O homem de Deus saiu dali intacto. Porém, infelizmente, olha só o que aconteceu com ele. Olha só, versículo 11, leia bem alto o título aí, o que está escrito aí? O diabo ficou feliz com aquele homem de Deus? O diabo ficou feliz com aquele profeta de Deus? Não, o diabo não fica feliz com quem prega a verdade. Ele nos persegue, tenta nos criar situações. Eu sou meio que um eremita. A bispa sabe disso. Eu sou meio que um eremita. É só minha casa e igreja, só. Sou meio que afastado de tudo. Porque eu prefiro ser assim, do que me envolver com esse tipo de gente aqui. E vai vir pessoas assim, para te enganar do seu trabalho. Vai vir, porque você tem sido uma mulher de Deus, você tem sido um homem de Deus, você está na viver em Cristo, você está firme na rocha, você está na palavra, mas vai vir convites de demônio para você. Vai vir pessoas de outras igrejas, de outro ministério. Vamos na minha igreja. Vamos lá, meu pastor lá é diferente do seu. O seu é muito bravo, lá é tranquilo, lá não implica com a gente. Vai vir convites. Vai vir convite da família. Vai vir convite de casas de Jeroboão, que vai chegar para você, vai dizer assim: não, você pode pregar aqui, você pode pregar, você tem unção de pastor, você pode pregar. Na tua igreja você não tem oportunidade, mas aqui você vai ter, né? Os Jeroboões que existem nos dias de hoje vão te chamar. É onde você tem que ficar na palavra de Deus. Olha aí, morava em Betel um profeta velho. Esse profeta velho fazia parte daquela linhagem de profeta rebelde e desobediente, que não eram de Deus. Morava em Betel um profeta, e ele era velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai, o profeta velho: por que caminho se foi? Por onde foi esse homem de Deus? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-vos um jumento. Abardaram-lhe e o jumento, e ele montou o profeta velho. E ele foi atrás do homem de Deus. E achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse o profeta velho: vem comigo à minha casa e come pão. Porém o homem de Deus disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque assim tinha, olha para mim, assim tinha dito quem? O Senhor. Não se mistura com esse povo de Betel, não se mistura com esse povo de Jeroboão, não entre na casa deles, não coma com eles, não confraternize com eles, não volte para trás. Ele tinha que ter ficado na palavra de Deus. Só que ao mesmo tempo, nesse momento, nesse ápice da viagem dele, ele já estava com o quê? E ele estava com sede. Aí do nada aparece um homem que se diz homem de Deus, um profeta: vem para minha casa, eu vou te dar comida, eu vou te dar bebida. Ele olhou assim, o homem de Deus: mas esse não é o rei perturbado, é um senhor velho. Mas Deus falou: não vá com ninguém.
E esses que têm cara, olha para mim, não é para ler a Bíblia não, curioso. Esses que têm cara de piedade, sabe? Quanto mais mosca morta é o sacerdote, mais perigoso ele é. Quanto mais sonso ele for, quanto mais carinha de bonzinho, de santinho, é a pior raça que existe. Eles escondem as intenções deles com a máscara que eles usam. Tá? Aí veio aquele senhor velhinho, o homem de Deus olhou, falou: não vou com você não. Deus falou para mim não ir não. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Não vai comer, não vai beber e não volta atrás. Tornou-lhe o profeta velho: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou. Aí começa as revelações. Olha, Deus falou comigo, e eu estou sentindo, eu estou recebendo, Deus está falando. Ih, meu irmão, bando de mentirosos. Bando de mentirosos. Engraçado que nessas igrejas não precisa de pastor não. Nessas igrejas todo mundo revela. Você não pode nem entrar nela, que a irmã já pega você do lado e fala: ó, Deus está me mostrando, Deus está me revelando. Revela para todo mundo ali. Mas se eu não acredita no dom da revelação, acredito para os escolhidos, para os homens de Deus, não para qualquer pessoa. Aí o homem começou: não, mas eu também sou pastor, eu também sou profeta, olha, e Deus me mostrou, vem um anjo falar comigo que é para você ir na minha casa. O homem de Deus era para ter falado: ué, Deus mandou um anjo para tu e não mandou para mim? Eu que sou homem de Deus, o anjo não veio falar comigo? Como é que o anjo foi falar com você? Mas ele estava com fome. E às vezes o homem, ele pode ser até de Deus, mas quando ele está com uma necessidade, se ele não for firme no propósito dele, no chamado dele, ele se rende àquela necessidade. Porque o diabo vai mandar para você aquilo que te derruba. Se o diabo sabe que o seu problema é mulher, vai te mandar mulher. Se ele sabe que o teu problema é homem, ele vai te mandar homem no teu trabalho, no Facebook, ele vai te mandar homem para tudo quanto é lado. Se ele sabe que o seu problema é orgulho, é vaidade, ele vai trabalhar em cima disso para te derrubar. Se ele sabe que para te derrubar é financeiramente, ele vai te dar um emprego. Satanás vai criar um emprego, vai criar uma situação para te tirar da igreja, porque você tem uma necessidade. Só que você tem que aprender a vencer a sua vontade, a sua necessidade. Tá? Se você quiser a salvação e se você quiser a ajuda de Deus, fique na palavra. Mesmo que a palavra que Deus te deu é difícil de se cumprir, é difícil de se manter nela, mas é melhor ficar nela, porque você vai ter resposta e vai ter recompensa de Deus, do que você sair da palavra, sair da direção de Deus, ir para a casa de Jeroboão e ir para o inferno. Cuidado, hein? Cuidado, hein? E tem demônios da morte espalhados pelo mundo todo, matando um monte de gente, hein? E se você não estiver na palavra, na direção, na humildade, na obediência, esses demônios da morte te pegam. Não brinca não. Olha só. Tornou-lhe ele: também eu sou um profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Entre parênteses, o que está escrito aí? O homem de Deus, o profeta velho mentiu. Apareceu um anjo para ele. Então o homem de Deus, ele tinha que ser o quê? Prudente como a serpente. Ele tinha que naquele momento falar: não, o anjo não apareceu para você não, rapaz, não apareceu para mim. Eu tenho a minha esposa, eu sou fiel a ela, eu não fico atrás de outra. Se eu tenho um ministério, eu sou fiel a ele, eu não fico rodando não. Mas tem gente que é igual esse profeta velho, cheio de falsidade, cheio de mentira, cheio de engano.
enganou até o homem de Deus. Tem gente aqui sendo enganada, viu? É aquela irmã que sempre ora por você. É aquele irmão de outra igreja que sempre está revelando na tua vida e você está ali sempre recebendo. Fica com o seu pé na casa de Jeroboão para você ver o que vai acontecer contigo. Os profetas de Jeroboão eram de Deus? Esse profeta velho era de Deus? Mas ele ficou com inveja do homem de Deus, porque o homem de Deus fez o que ele não fez, e o diabo usou ele para acabar com a vida do homem de Deus, porque o homem de Deus não adulterou, não pecou, não prostituiu, não roubou. O homem de Deus desobedeceu a Deus quando foi com ele, e Deus não tolera desobediência. Não desobedeça o Espírito Santo. Tornou-lhe também eu sou um profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu, não apareceu anjo nenhum. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. E se lascou. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. Aí Deus falou com o profeta velho agora, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá. Olha só, Deus falou com o profeta velho agora, porque Deus não falava com ele, Deus falava com o homem de Deus. Mas o homem de Deus deixou de ser homem de Deus quando ele caiu na ladainha do profeta velho. Ele deixou de ser homem de Deus quando ele deixou de obedecer à direção de Deus. Ai, mas bispo, qual o problema de eu comer na casa do irmão, de eu beber água na casa daquele meu parente? Ele é perturbado? Ele é do diabo? Ele é do mundão? Então você não tem que ir lá. É um tal de viajar. Não, porque eu vou para Paraíba visitar minha mãe, eu vou não sei para onde visitar meu pai, eu vou não sei para onde visitar minha família, lá não sei aonde. Tá bom, não tem problema nenhum, pode visitar. Pague um hotel, pague uma pousada, porque você sabe que lá na casa da tua mãe tem um santo de 2 metros, que é o Padre Cícero. Você sabe que lá na casa do teu irmão tem lá um Aparecida. Você sabe que lá na casa do outro é só funk o dia inteiro. É um bando de sobrinho endemoniado. E você vai fazer o que naquela casa? Comer pão e beber água? Deus te mandou ir lá? Não, mas é meu pai e minha mãe, não tem problema. Pai e mãe tem que honrar pai e mãe. Vai, aluga lá um lugar, fique, e vai lá de vez em quando ver teu pai, ver tua mãe, aproveita, passeia um pouco com a família, né? Já aluga lá um lugar que tem uma piscininha para você relaxar um pouquinho. Agora vai para passar 15 dias, 30 dias dentro da casa de gente idólatra, dentro da casa de gente que ouve música do mundo o dia inteiro. Tu não é de Deus não, porque quem é de Deus não come nem bebe. Mas só quem fala isso é homem de Deus. Falso profeta não fala isso para vocês não, porque ele sabe que vai contrariar, vai chatear você. Eu não estou nem aí, eu estou aqui para pregar a verdade e tentar salvar o máximo de gente que eu conseguir salvar para ir para o céu. Não coma com eles, não beba com eles, e acabou. Ai não, bispo, lá é tudo evangélico, graças a Deus. Então amém. Mas é cheio de idolatria, espiritismo, música do mundo, estou fora. Não volto para trás. Aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não volto para trás. Não me envolvo com o povo do mundo. Cuidado, porque você não está fazendo pecados graves, mas você está na desobediência com Deus. Isso vai gerar maldição para você. As coisas não vão para frente. Olha aqui.
Aí Deus falou através da boca do profeta velho, e clamou ao homem de Deus, o profeta velho, que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão, e bebeste água no lugar do quê? De que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Depois de o profeta, quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, preparou para ele o jumento. Foi-se, pois, um leão e encontrou no caminho e o matou, o homem de Deus. E o seu cadáver estava tirado no caminho, e o jumento e o leão parado junto ao cadáver. Só foi o homem de Deus sair da casa do profeta velho, que vem um leão e matou ele. Ele estava na proteção, ele estava na bênção, ele tinha acabado de ter uma vitória sobre o inferno, ele enfrentou um rei, ele enfrentou os profetas do rei, ele enfrentou uma nação inteira falando a verdade, pregando a verdade, mas ele cedeu para a fome e para a sede dele, se unindo com outro pastor que não prestava. É muito forte essa palavra. Não é porque a igreja é de Deus, não é porque é pastor, é missionário, é apóstolo, é de Deus, não. Está se unindo com quem não presta, está indo comer e beber na casa de quem não presta. O povo de Deus é noiva, é separado, é separada, não se envolve, não se mistura. Versículo 25: eis que os homens passaram e viraram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e vieram e disseram à cidade aonde o profeta velho morava. Ouvindo o profeta velho que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor tinha dito. É tão desgraçado esse profeta velho, que foi ele que fez o homem de Deus o quê? Voltar para trás. Foi ele que mentiu para o homem de Deus, dizendo que um anjo falou com ele, e aqui ainda bancando de homem de Deus. Ele foi rebelde, ele foi desobediente, por isso que o leão matou ele. Olha, essa raça é assim, vive na sujeira, na lama do pecado, mas ainda quer sair por cima. Ainda eles querem sair por cima. Porque ele desobedeceu. Ô imbecil, ele desobedeceu porque você falou que o anjo apareceu para você. Ele pecou contra Deus porque ele não teve discernimento para entender que você era um bandido. Mas ele ainda quis sair por cima. O diabo vai colocar pessoas no seu caminho para te prejudicar, e ainda elas vão querer sair por cima, como elas é a correta e você é o errado. Se afasta dessas pessoas, vigia. Espírito de morte está sobre o país. Só foi ele perder a proteção de Deus que veio o leão. Não perca a proteção de Deus nesse momento. Abandone seu caminho errado, abandone esse orgulho, essa vaidade que você carrega. Seja humilde, se renda aos pés da cruz. Abandone o caminho da maldade, da desobediência, da infidelidade. Seja fiel ao teu Deus, custe o que custar. Esteja numa igreja que tenha um homem de Deus. A Bíblia diz: pelos frutos os conhecereis. E os frutos não é curar, expulsar demônio, não.
Os frutos é o caráter, a idoneidade. O homem de Deus foi jogado no caminho, que nem um animal. Mas eu digo uma coisa para você: se você cai na mão do diabo, Deus te livra. Mas se você cai na mão de Deus, ninguém te livra. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Deus fala tem que ser escrito. Ele deveria ter dito: não vou com você, não te conheço, se você é pastor deixa de ser, problema é teu, eu estou com fome, vou continuar na fome, mas eu vou ficar no caminho do Senhor e não vou voltar para trás. Mas ele foi seduzido pela fome dele, pela necessidade dele. Aí você deixa de honrar Deus, você deixa de ser fiel a Deus por causa de uma necessidade pessoal sua, por causa da sua fome e da sua sede. Você volta atrás, não cumpre o voto. Aí é onde começa o caminho da sua perdição. Começa a procurar profeta velho, profeta corrompido velho. Você começa a sair da direção de Deus. É onde a tua vida começa a se estourar todinha. É onde a sua vida começa a se arrebentar toda. Porque você deixou de seguir a palavra de Deus. Não deixe de segui-lo. Dê uma salva de palmas para ele, que ele merece.